falei, olha, fiquei sabendo do Grêmio. O que é o Grêmio? É um grupo de alunos que ajudam a direção escolar a fazer os projetos dentro da escola. Grêmio Estudantil. Eu falei, ó, vamos fazer. Foi um tiro no escuro, mas um tiro certeiro. A minha pauta mesmo, que eu bato, gosto, quero ser professor, é educação. Eu acho que a gente só vai mudar o mundo. Trabalhar para isso. Mas já aposentou com 16 já aposentou. Hoje só domingo, às vezes a gente joga um futebol. Amigo, você é ruim de bola, hein? Não, capaz. Você é bom de bola? Meia boca. Meia boca? Meia boca, né? Oi, gente. E aí, como é que é? Tudo bem? Chegamos para mais um podcast, mais uma quinta-feira. Um grande abraço para você, obrigado por estar aí com a gente. Espero que você fique até o final, porque hoje eu estou recebendo aqui um garoto de 16 anos, tá? O Vinícius Gouveia está iniciando, ele já está na política e com certeza tem um futuro brilhante na política pelo trabalho que a gente vê que ele faz, pelo que a gente conversou e pelo que a gente vai conversar aqui. Ele vai contar tudo para você. Legal que você fica até o final aí, tá? Eu quero falar aqui do pão de queijo Xodó de Minas, que é a delícia mineira, né? O pão de queijo Xodó de Minas que está com a gente como toda quinta-feira, né? O café caldense, o puro e verdadeiro café, porque é das nossas montanhas e é pureza total. Evolive Kombucha, o chá da vez, o chá que blinda o nosso intestino e nos dá momentos de felicidade. Felicidade porque é bem-estar dia a dia, a toda hora, tá? E a nossa Marezini Financeiro, o socorro financeiro do nosso dia a dia, no financiamento, no refinanciamento, no empréstimo pessoal, na hora que precisamos de dinheiro, tá? Anota aí, Marezini Financeira. Para você saber mais, anota aí www.marezinifinanceira.com.br, tá? Nós vamos rapidinho, que o Vinícius está cheio de coisa para fazer ainda hoje e ele dispensou aí um tempinho para vir falar com a gente aqui no Café com Manteiga e contar tudo. Tá bom, Vinícius? Fala, Manteiga, tudo certo? Um prazer, viu, estar aqui com você, com você também que está nos assistindo agora. E vamos conversar um pouco, falar de política. O jovem gosta muito de política, né? Sabe falar, sabe conversar. Vamos falar de tudo, futebol, o que você quiser, nós vamos bater um dedo de prosa. Vamos falar desse futuro político. Você tem 16 anos. 16 anos, viu? Tá. Você é daqui, Vinícius? Sou nascido e criado em Poços de Caldas, gosto muito dessa cidade. Quem é o seu pai? Ser Poços Caldense. Quem é o seu pai? O meu pai é o Wagner, a minha mãe é Juliana Faria Gouveia. Desculpa, seu pai trabalha com o quê? O meu pai trabalha na Lorenzetti, sabe? Sim. É uma família de músicos, né? E tudo mais. E você é músico também, não? Não, eu gosto muito de teatro, mas se precisar cantar, a gente canta um pouquinho também. Nós vamos falar de teatro. Você faz teatro ou não? Faço teatro, sou professor de teatro lá no CDF. Mas você já atua também? Já fiz muitos teatros. Eu comecei fazendo na paróquia São João Bosco, um abraço para toda a comunidade lá do Dom Bosco que frequenta a paróquia. Então, fiz teatro lá, apresentei teatro na Urca, sempre gostei muito, sempre uma pessoa que gostou muito de conversar. Eu estava vendo aqui, você foi um participante, né, do Parlamento Jovem. Como é que é isso aí? Você foi um participante ou você estava à frente do Parlamento Jovem? Não, o Parlamento Jovem ele participa com as escolas municipais e estaduais. Né? Quando eu fui para o Edmundo Gouveia Cardilho, a nossa escola se inscreveu e a escola selecionou alguns meninos e meninas que gostavam, né, de política, de querer saber um pouco do poder público da Câmara Municipal. E aí comecei a participar, entender como é que funciona a Câmara, o papel do vereador, o papel do Legislativo. Não só eu, como vários jovens. E hoje o Parlamento também tem outras cidades, viu, Marquinhos? Não é só aqui. Não é só de Poços, é bem grande. Poços de Caldas é referência. Né? É referência. É uma estrutura enorme, né? Poços de Caldas segue a Tá, mas quando que você teve essa vontade de estar nesse meio? Então, a gente fala já ouvi falar que pra política é só pra maluco, né? Então, eu sou um maluco beleza, como diz o Raul Seixas. E assim, meus pais estavam num restaurante e estavam conversando com um amigo deles, sabe? E aí, naquela época da eleição de 2018, sabe? Você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. E aí, aquela época polarizada, o pessoal discutindo. E aí eu tava tomando a minha Coca-Cola, pensando no Palmeiras, porque ia ter jogo, né? Você é palmeirense? Fanático, né? Gosto muito. E aí, quando veio, um falou assim, bom, se depender do nosso voto, a Coca-Cola que o Vinícius tá tomando vai mudar o preço. Eu assustei na hora, mas como assim, um voto, né? Muda assim? Como que acontece?
E manteve, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Fui embora pensando, pensativo, e eu querendo entrar no assunto, mas não sabia como falava. E na época eu fazia o CEDET, né? O CEDET que eu te falei que eu dou aula lá, eu era aluno. O CEDET faz parte da educação especial da prefeitura. Ok. E aí, coincidência ou não, tinha um curso de introdução à política. Só que ninguém queria fazer. Já tava para fechar. Ia fechar na sexta-feira. Ok. Na quinta eu falei, não, vamos fazer esse curso, eu quero Mas você fazer. foi por conta própria? Por conta própria. Legal. Me interessei pelo assunto, eu quero saber disso. E aí, Marquinhos, eu me interessei, comecei a estudar, e aí o curso foi muito bom, né? Porque falava como começou, as questões históricas e tudo mais. Mas eu pensei o seguinte, só a teoria não vai, eu não vou conseguir melhorar as coisas, né? Eu até falo, o político é a gente, né? A gente tem que se inspirar no candidato A, no candidato B, o político sou eu. Né? Se eu tenho pretensão de fazer, se eu acredito num mundo melhor, numa escola melhor, numa cidade melhor, por que eu mesmo, Vinícius, não faço o que eu acredito? Você tinha esse pensamento, exatamente, porque hoje 3 anos dá uma diferença muito grande, principalmente quando você está focado em determinada coisa. Você, focado na política, com 13 anos, em 3 anos, hoje com 16, você estudou. Agora, quer dizer, isso que você está me dizendo, você já pensava dessa forma lá com 13? Não. Naquela época eu só queria estudar. Você era curioso, né? Curioso. Sou curioso ainda. Você é inteligente? Não, morro de curiosidade. Tomara que você viva curioso pro resto da vida, que você vai... Né? Amém. É verdade. É verdade. Quem não é curioso não vai aprender, né? Mas você tem razão. E aí eu comecei a participar. E lá na minha escola, quando eu estava no fundamental, no 8º ou 9º ano, eu falei, olha, fiquei sabendo do Grêmio. O que é o Grêmio? É um grupo de alunos que ajudam a direção escolar a fazer os projetos dentro da escola. O Grêmio Estudantil. Eu falei, vamos fazer. Foi um tiro no escuro, mas um tiro certeiro. Nós montamos um grupo e, fizemos muitos projetos dentro da escola. Melhoramos a frequência dos meninos, né? Os meninos que não gostavam de ir na escola, mas gostam do interclasse. O interclasse é aquele futebolzinho. Sim. Né? E aí montamos esse projeto, fizemos com os meninos continuaram a ter frequência, vieram na escola, se comprometeram com as notas. Nós colocamos grupo de teatro para os meninos da manhã virem na escola à tarde, ficar na escola. E aí começou essa questão de por que não estar na política, né? E aí começamos a sonhar, né? E aí foi a pauta nossa. Muito bem, mas e o seu pai, sua mãe? Você tem irmãos? Não tem. Você é filho único? Filho único. Mimado, não? Não. E me diga uma coisa, o que seu pai e sua mãe pensavam disso, ou pensam disso até hoje? Olha, por preocupação ficaram um pouco com medo, né? Porque a gente sabe que é um mundo difícil, né? É um mundo complicado, né? É um mundo que você tem que ter muito jogo de cintura, você tem que saber conversar muito, não pode falar qualquer coisa. E eles falavam assim, nossa, mas você vai numa reunião, só tem adulto, você é o único jovem lá. Então ficaram um pouco meio com o pé atrás, mas deram total apoio. Hoje apoiam bastante, falam pra família, falam pros amigos. Você foi presidente do Grêmio Estudantil lá de Mundo Gouveia? Estou como presidente do Grêmio Estudantil. E como é que você toca isso tudo lá? Como é que o pessoal recebe isso lá? Inclusive a direção da escola. Eu digo que nós temos muito incentivo. Eu acho que é o que eu falo. É uma escola que o professor não dá... A escola não pode ser só você entrar 7 horas da manhã e sair às 11. A escola é muito mais que isso. A escola tem que ser um ambiente agradável, que incentive a universidade, que incentive o estudo, que incentive o empreendedorismo, que incentive a arte. Então, a escola tem que ser assim. E a direção lá deu total apoio ao Grêmio Estudantil. Até então, quando o Edmundo é o meu ensino médio, né? Eu entrei lá no 1º ano. Estudei minha vida inteira no Irmão Zé Gregório, desde pequenininho. E hoje você faz o ensino médio, né? Hoje eu faço ensino médio. Você falou que está no 2º ano. 2º ano. Eu entrei na pandemia, né? As aulas online, a famosa aula EAD. E aí eu entrei no Edmundo Gouveia Cardilho, passei a pandemia, voltando agora no 2º ano, que é o qual estou. Eu falei, não, vamos montar o Grêmio Estudantil. Foi a mesma história. Montamos o grupo, tivemos chapas concorrentes, tivemos 5 chapas. Até então, no Edmundo, esse incentivo dos alunos foi maior. Talvez até por serem um pouco mais velhos, né? E a escola inteira participou. Muitos meninos tiveram seu primeiro contato com o voto na escola. Escolhendo a chapa do Grêmio Estudantil é muito importante porque é o seu primeiro contato exercendo a sua cidadania, que é muito importante. Você tem que saber o que você está votando, o que você está escolhendo para te representar. Né? Um voto não é igual torcer para o futebol. Você vai torcer para o Palmeiras, para Caldense, para o Corinthians, é 90 minutos. O voto são 4 anos. Esses 4 anos muda o preço do feijão, do gás, da gasolina. E na escola também. Você muda o rumo da escola, os planos dos alunos.
Então tá sendo muito bacana, nós somos eleitos com mais de 400 votos. PE, eu chamo o nosso Grêmio, chama Partido dos Estudantes. A gente foi bem criativo no nome. E aí nós fomos eleitos com mais de 400 votos, estamos fazendo muitos projetos, fizemos o Cantinho do Livro para incentivar a leitura e projetos também para a comunidade escolar. Né? O que é a comunidade escolar? O Grêmio eu vejo que ele não pode ser só para o aluno, tem que ser para o pai que tem o filho matriculado. Então assim, a gente sempre recebe alguns vereadores lá para conversar sobre o bairro, projetos voltados, né? A gente sempre busca algumas associações perto, né, do bairro para fazer projeto. Então assim, é muito importante esse contato do aluno, da escola e da comunidade. Pois é, e quando você falou eu fiquei pensando aqui o seguinte, eu sempre analisei duas coisas que eu penso que isso deveria ser lei. Política você começa a aprender na escola, mas de uma forma que ela fosse matéria do ano letivo, mas de uma forma muito séria. Você teria isso com uma matéria no dia a dia na escola para você aprender como você aprende português, inglês, história, matemática, física, química e por aí vai. Um pensamento meu. Um outro pensamento que não está dentro da política, mas só para que você saiba disso. Hoje, para você começar a estudar para tirar uma carteira de habilitação com 18 anos. Até aí você está com 13, 14, você está dirigindo escondido por aí fazendo bobagem. Não é verdade? É verdade. Né? Nós perdemos uma criança aí outro dia, aí, não sei se foi ontem ou hoje, com uma motocicleta. Um jovem, né? E aconteceu isso, sempre acontece. Mas enfim, isso devia ser lá na raiz, lá na escola, quando ele começa a ter contato aí com 12, 13 anos, já começa a ter noção de sinalização, de tudo que envolve o trânsito, aula de trânsito, de direção e tal. De modo que esse menino, quando ele estivesse com 16 anos, ele já poderia sair da escola e ir direto tirar a carteira dele de habilitação. Né? Ele já aprendeu isso tudo lá. Eu acho que seria uma coisa maravilhosa para todo mundo. E ele ia tirar essa carteira de habilitação, né? Teria lá uma carteira... Uma educação de trânsito, você fala? Educação de trânsito. Eu sei que tem muita gente que trabalha nesse sentido aí, o Vinícius, mas não é às vezes é gente que tem a iniciativa, escolas que têm a iniciativa, né? Faz lá uma semana do trânsito, etc. e tal. É uma iniciativa. Mas eu acho que deveria ser assim para que as pessoas, o jovem, quando ele estivesse lá com 18, ele já estava com a carteira dele na mão e com a cabeça feita de como ele poderia dirigir, de como ele poderia se portar no trânsito. Seria a educação desde lá de raiz, né? Como ele aprende as outras matérias. É o meu pensamento, eu não sei o que você acha disso, estou contando isso para você, porque você é jovem, eu gostaria de saber o que você acha disso. Se você achar que não. Olha para você ver que bacana. Na Semana da Juventude, acho que foi no mês de outubro, a gente fez uma semana com atividades dentro da escola. Ok. Então nós recebemos palestras sobre gravidez na adolescência, que é um problema, infelizmente, no nosso país, principalmente no ensino médio. Né? É muito complicado isso, é uma questão de saúde pública e tem que ser revisto urgente isso daí, né? E aí, Marquinhos, a gente recebeu o Demutran para falar sobre trânsito. Por que sobre trânsito? Às vezes o menino, né, por incentivo, é igual você falou, pega a moto, quer dar o famoso grau, né, empinar e tudo mais, a gente sabe que não pode, não deve. E a gente recebeu para dar um aviso, falar, gente, toma cuidado, né, porque muita gente acha que tira a carteira, tá liberado. E não é assim. Você tem que ter... responsabilidade. Meu avô falou uma coisa muito legal. Você não tem que dirigir para você, dirigir para os outros. Perfeitamente. Não é? Então nós recebemos a palestra do Demutran sobre isso, foi muito bacana. E deu um alerta para os meninos, porque muitos lá dirigem. Né? Às vezes, e não é só, não importa a idade, viu, Marquinhos? Tem 18, 16, você tem que dirigir certo, corretamente. Com 50, com 40. Com a idade que for, porque carro, a mão no volante não é brincadeira. Mas você falou um ponto bacana de educação política. Eu acho que assim, a gente nunca pode tratar a educação como gasto, e sim como investimento. Isso é prioridade. Todo país desenvolvido, qual for, Noruega, Suécia, países bons, o pilar deles é a educação. Sim. Eu penso assim, nós temos que se preocupar. Eu, enquanto venho aqui como pessoa política, acho que todo mundo é político e não sabe. Todo mundo faz política e não sabe. Exato. Mas a gente precisa começar a investir em educação. Também a universitária, mas a base.
é pro menininho que tá começando a entrar na pré-escola agora, é o menino do jardim, do primeiro ano. E não só política, mas empreendedorismo está crescendo nessa juventude nossa que sabe muito mexer com o Instagram, com a rede social, com o marketing, né? Com o empreendedorismo jovem que está crescendo no Brasil, jovens de 24 a 25 anos querendo montar a sua empresa. Então você tem que começar agora. Porque eu acho que essa pauta política, as pessoas falam, não vamos falar de partido. Partido é uma outra história. Agora, política, é igual você disse, a gente faz todo dia. Então, porque existe dois lados, né? Até bom que você vai me falar disso. A política partidária, né? Uhum. E a política, vamos dizer, a política social, vamos dizer assim, né? Sim, sim. E isso existe uma divisão, né? Uhum. Depois nós vamos falar disso. Então, mas é o que eu estava dizendo para você. Então a gente precisa começar a ensinar esses meninos de primeiro ano mesmo, 7 anos, a saber a importância de um vereador. Tem vários métodos pedagógicos. Você não vai ensinar para a criança um artigo da Constituição. Não precisa. Mas você vai estruturar um projeto pedagógico que fique fácil para a criança entender a importância do voto. Um voto consciente, o porquê eu devo votar, qual a função de um, e colocar isso como português e matemática, uma matéria séria, né? E se a gente fizer isso, a gente vai montar uma geração consciente. Eleitores conscientes, que é o que a gente precisa. Até uma questão que eu tenho comigo. Será que nós temos maus eleitores ou maus políticos? Não é? Então, assim, é uma questão para todo mundo, o Brasil, o mundo refletir. Então, eu acho que a gente pode construir isso daí dessa forma que eu estou te falando. Não precisaria, no teu caso e de outros que estão junto com você, é um caso diferenciado, são casos atípicos. É pergunta de $1 milhão, né? Você entendeu? São casos atípicos, por quê? Você teve essa... Uhum. Né? Agora tem criança, tem moleque de 12, 13 anos que pensa em jogar bola, pensa em ficar na rua, pensa no videogame, acredito que você até pensa também, né? Na internet. Você tem um momento de descontração, mas tem gente que não está atinado para isso. Não dá para cobrar sem ter solução. Você está entendendo? Então o cara já aprende ali na raiz. O cara, quando ele tiver crescido, ele já sabe o que é o vereador, qual o papel do prefeito, qual o papel do deputado e por aí vai. Né? Eu acho que esse é um cenário de educação que o Brasil deve começar a pensar urgente, independente de quem estiver coordenando, quem tiver com a chave na mão, né? Isso se chama política de Estado, política que é contínua e que fortalece as pessoas, né? Que fortalece a população. Porque o político é isso, trabalhar para o povo paga o salário dele. Sim. Então a gente tem que pensar nisso, montar uma educação muito de qualidade e chamar as universidades para participarem, professores. E eu acho que é isso, uma educação técnica, né, que valorize principalmente quem está vindo agora. E esse grêmio estudantil, são quantas escolas envolvidas? Olha para você ver, ainda que imposto não é muito incentivado. Infelizmente não são todas. É por isso que eu te fiz essa pergunta. Não são todas as escolas que têm. Isso é uma falta um pouco do poder público de trazer esse incentivo. Coisa que é fácil. Nós estamos tendo eleição para direção escolar em todas as escolas. Por que não colocar isso como objetivo? Uma pauta da educação, vamos montar o Grêmio, vamos incentivar porque o Grêmio estudantil ele é uma pauta pedagógica. É o protagonismo juvenil. A escola deve incentivar. Muito incentivo como criar um representante de sala, incentivo trazendo uma palestra, mas nada melhor, Marquinhos, colocar a mão na massa. Você só consegue fazer um podcast bom como esse porque você vem aqui toda quinta-feira, grava. Na verdade, esse podcast não é só na quinta, ele acontece todo dia. Sim. Porque você corre atrás, você conversa, você acorda cedo. Tem que resolver isso daí tudo. O Lucas, faz as artes, se preocupa com o negócio. Então, assim, se não colocar a mão na massa, não vai resolver. Nas escolas estaduais, a CRE, Superintendência Regional de Educação, é tipo uma secretária de educação da prefeitura, só que no estado. Sim. Todo ano, ela manda uma cartilha que incentiva as escolas a fazerem isso, que é a pauta que eu falei do protagonismo juvenil. Então, assim, se a gente começar a cobrar isso do poder público e incentivar, eu tenho certeza que nós vamos conseguir muitas escolas participarem. Eu sei que aqui no Impostos nós temos o Davi Campista, que tem um Grêmio Estudantil lá. Acredito que a Escola Padrão também já teve, o Francisco Escobar também já teve, o João Gênio. E tem que incentivar mais, a gente tem que bater nessa tecla porque é muito importante. Talvez o futuro governador de Minas Gerais está numa escola dessa. Tá aí, né? Não é? O futuro empresário, o futuro professor, o futuro médico, advogado, a gente não sabe. Então, se eu incentivo isso, eu posso cobrar. Tá, exatamente. E me fala uma coisa, você é afiliado ao partido.
Né? Sou filiado ao Avante. Avante. E como é que funciona isso? Se você tem 16 anos, você pode se filiar a um partido com 16 anos? Com 16 anos, qualquer... Você se filiou com quantos anos, na verdade? Eu me filiei com 16. Com 16. Fiz 16. Eu já vinha, né, como diz, da política, né, participando, mas eu não tinha um partido ainda. Tá. Eu gosto muito das candidaturas independentes, coisa que não é ainda, mas se fala, que é se candidatar sem partido. Mas é um papo que, né, vai demorar muito para acontecer. Mas assim, voltando à relação ao Avante. Tá. Eu sempre penso assim, para os jovens, tem muitos jovens aqui em Poços, viu, Manteiga, que querem se candidatar. Eu conheço bastante meninas que estavam acompanhando o meu trabalho. Eu falei, não, eu posso também fazer, claro. Eu falo, não podemos ser adversário. Tem que dar as mãos, trabalhar junto. Você sabe que você tem por aí você está percebendo a responsabilidade que você tem hoje em dia? Sim. E que ela vem crescendo dia a dia. Eu penso isso muito, porque é um incentivo, né? E você ser líder de alguma coisa, a sua responsabilidade é grande. Você tem um peso nas costas. Você não pode errar. Né? Apesar que nós somos seres humanos. Todo mundo é passivo de erro. Sim, mas tem que tomar cuidado. Por onde anda, com o que fala e tudo mais. Bom, e daí a turma também, todo mundo quer participar. Quer participar. Tá tendo um partido. E aí é o que eu falo. Acho que é a primeira coisa que eu falo para esses meninos que querem, meninas que querem. Quem precisa, eu digo assim, você não precisa do partido. O partido precisa de você. Porque tem muitos partidos que chamam só para candidatos tabela, né? É muito ruim isso. Isso é ruim para política. Então eu falo, o partido que precisa de você. Então se o partido tem um projeto, se o partido tem um projeto para o Marquinhos, então perfeito. E o Avante apresentou esse projeto para o Vinícius. Falou assim, Vinícius, a gente quer muito fazer uma cadeira jovem. Então nós vamos trabalhar, vai ter um grupo te apoiando, nós vamos incentivar que você monte a juventude partidária. Hoje nós temos mais de 30 pessoas nesse grupo que também fazem projeto na sua escola, não só o Grêmio, mas que leva palestra, que conversa comigo, que toma um café, conversa e tudo mais. Então o partido falou, Vinícius, nosso compromisso com você não é garantir que você vai ganhar a eleição. Porque, Manteiga, eu posso ter 10, 100 mil votos, mas que vai ter muita luta e muito trabalho. Que nós vamos te incentivar a estar na Câmara, que nós vamos te incentivar a participar. Eu mesmo vou me candidatar ao Conselho do Fundeb, o CACS, aqui em Poços de Caldas. Fiz a minha inscrição, irei ser candidato também a isso, porque eu acho que educação é uma pauta que eu gosto muito. Então o Avante foi isso. Me apresentou um projeto, eu concordei, e nós estamos juntos aí para fazer uma cadeira jovem. Tá, pelo que eu estou sentindo, paralelamente à política, você pretende ser um professor. Então quero. Eu quero fazer direito, mas a minha... Você quer fazer direito? Quero fazer direito, mas eu quero dar aula em faculdade, quero ser professor universitário. Eu gosto muito de educação, atuo como professor de teatro, então eu pretendo, porque a política não é emprego, né? Política, você está como político. Você está político. É igual o presidente do Grêmio, eu não sou. Eu estou como presidente do Grêmio Estudantil. Então, se caso eu ganhar a eleição em 24 para vereador, eu não vou ser vereador, eu estarei como vereador. Ok. Então, minha profissão, eu quero ser professor, eu quero ser pedagogo, quero educar, quero ajudar a alfabetizar as crianças. Uma coisa bacana, quando eu era presidente do Grêmio da Escola Edmundo, a gente fez um projeto Juntos Somos Mais. Juntos Somos Mais. Juntos Somos Mais. A gente trouxe os meninos da manhã para ajudar na alfabetização dos meninos da tarde. Então a gente montou um grupinho e lá tinha algumas salas vazias, então eu dei aula pro 4º ano. Então a gente alfabetizava, conjugava verbo, tomava tabuada, ensinava alguma continha para reforçar a alfabetização deles. Ok. Então eu gosto muito. Quero fazer direito, mas o foco é dar aula. Né? O foco é ser professor universitário. A sala de aula. A sala de aula. Isso é muito bom. Eu conheço muita gente que dá aula, que deu, inclusive o Lucas, meu filho. Olha que bacana. Deu aula na Unesp, deu aula em algumas faculdades, além da Unesp, lá em Bauru e inclusive aqui na PUC. É mesmo? Ele dá... Qual foi lá, Lucas, na PUC? Pós-graduação, né? Deu aula no curso de pós-graduação da PUC. Então, mas ele diz o seguinte, dar aula é uma coisa maravilhosa, ele sempre contou. Agora, fora da aula, né? O que envolve dar uma aula é que vem o grande trabalho, né? Você planejar, você corrigir prova, você acompanhar ali um monte de sala de aula e de alunos, né? Sim, o papel do professor é muito importante. Minha mãe é professora, ela é professora de educação infantil. Tá. E eu acho que assim, o professor ele não pode só achar que corrigir uma prova e passar uma matéria no quadro tá de bom tamanho. Tem que sempre buscar muito mais. É o que eu faço com os alunos do teatro. Não é só ler um texto.
Não é só interpretar um personagem, vai muito além que isso. Porque eu tô mexendo com sonhos lá. Né? Tem meninos que querem ser atores. Então, é o que eu te falei, eu posso estar com o futuro ator da Globo, da SBT, de filmes aí brasileiros, internacionais. Então, assim, é o sonho desse menino, dessa menina. Então, o professor também tem em mente isso. Eu tive a sorte, eu não reclamo de nenhum professor meu. Né? Tive excelentes professores, Manteiga, que me ensinaram, que me incentivaram, que acreditaram nesse sonho. Então, acho que o professor não é só sala de aula, não. Ele passa disso. Ele é fora disso, sabe? É trazer projetos para a escola. Eu quero mandar um abraço para o professor de biologia, o Ander. Ander. Legal. Ele me incentivou muito no Grêmio Estudantil. Até o projeto da Cantina do Livro foi ideia dele. Nós montamos um grupo literário lá na escola que a gente recebe os alunos à tarde para ler. E assim, é muito bacana, porque o Brasil é um país que lê muito pouco. Infelizmente. Eu sempre ouvi isso. Nós somos um país que... E olha que dizem que melhorou um bocadinho, né? Então, já ler mais. Eu não sei, teria que ver algum dado, mas é um Brasil que lê muito pouco, né? Mas é que não é incentivado. É o que eu te falo, não dá pra cobrar sem ter uma solução. Uhum. Mas o papel do professor é muito bonito. Me diga uma coisa, como é que você foi? Vamos sair um pouquinho aqui da política, vamos pro palco. Como é que você foi pro teatro? Como é que é isso? Conta essa história aí. Manteiga, eu sempre fui uma pessoa muito falante. Sempre gostei. Tô vendo, não. Desde que eu conversei com você a primeira vez. Por isso que eu te trouxe aqui pra falar. Sempre falo mais que o Faustão. Sempre gostei muito de conversar. No primeiro ano, quando eu fui pra escola, eu tinha um primo, Alex. Tenho ele até hoje, né? Sabe o que a gente fez? Montamos uma dupla sertaneja. Alex e Vinícius. Você acredita, Lucas? Montamos uma dupla sertaneja na escola. E eu muito falante. Sabe? Aposto que você fazia a primeira. Fazia a primeira voz. Tô falando. Se fizer de segunda, a gente faz também. Mas primeira voz. Você gosta de cantar? Eu gosto muito. Eu ouço música todo dia. Sertanejo, modão, bossa nova, MPB. Você canta tudo. Gosto do Gosta rock, de música? Gosto de música. Música é muito bom, cara. Você relaxa, né? Música é sensacional. E aí você montou uma dupla sertaneja com o teu primo. Montamos uma dupla sertaneja lá na escola, isso com 8, 9 anos, 7 anos de idade. E eu falava muito. Aí o que eu fazia? Eu negociava com o professor, você quer que eu fique quietinho? Então, toda sexta-feira nós vamos fazer um showzinho depois do recreio. E aí foi. Isso foi do 1º ao 5º ano. Todas as festividades da escola a gente cantava, festa junina. Então, assim, eu sempre fui muito conversador, sabe? O meu avô, um dia, ele sempre fala isso. Meu avô Geraldo, gosto muito dele. Se eu for um pouquinho dele, eu tô bem demais na minha vida. Um tercinho, né? Um tercinho. Eu fui buscar água na mina com ele, eu tinha 10 anos. E eu comecei com o meu papo de adulto mesmo. Nossa, porque não sei o quê, o gás tá muito caro, vô, olha pra você ver a luz. Não, mas na escola tá acontecendo isso, aquilo. E aí uma moça perguntou, mas qual que é a idade dele? Eu falei, tem 10 anos. Eu falei, nossa, conversa igual adulto. Então eu sempre gostei muito de falar, sabe? Uhum. E aí, rapaz, esse negócio do teatro. Eu tinha alguns amigos que faziam teatro na paróquia, na igreja. Tá. Eu falei, nossa, mas será que eu vou? Será que é pra mim ou não? Né? Não sei o quê. E vai. Só que eu fui num dia, eu não tinha nem fala. O meu papel era entrar, ficar lá e sair. E no dia, não sei o que deu na minha cabeça, eu comecei a falar lá, fora do roteiro, e foi. Fiz tudo errado, fiz tudo que não era pra fazer, eu não tinha que falar. Era só pra entrar e ficar quietinho. Você seria igual o filme do Tarzan, que tem lá um monte de cipó, você era um daqueles cipó lá, né? E aí comecei a falar lá, e o professor, não, vem fazer. E aí comecei a participar na escola. Até na escola a gente fez a Revolução dos Bichos. Já viu esse livro? Já conhece? Eu conheço. Não conheço a história, assim. Mas eu já vi. E aí me chamaram pra participar. Eu fui o major, o líder da turma. E aí falava, né? Levantava a voz. E foi a primeira vez que eu subi no palco. Aí a família toda lá, né? Deu aquele frio na barriga que... Aonde que foi? Qual palco? Foi na Urca. Foi na Urca. Benigno Gaiga. Assim, a melhor sensação é o frio na barriga, viu? Porque depois que você entra, acaba. Foi o meu primeiro contato com o palco. Aí eu fui para o CEDET, na época eu fiz jornalismo lá, que eu gostava muito, né? Sobre pesquisar, né? E tudo mais. Comecei a fazer canto, literatura e teatro. E aí, cara, comecei e não parei. Aí apresentamos diversos teatros. Até então que... Você conhece o Fernandinho Friso? Conheci muito. O último teatro de 2019, pela minha escola, a gente fez o Fantasma da Urca. E contava algumas celebridades artísticas aqui em Poços. E eu tive a honra do Sr. Fernandinho Friso de interpretar ele. Então,
conhecer um pouco da história dele e tudo mais. Você chegou a conhecer ele pessoalmente, não? Não cheguei a conhecer. Não tivemos tempo pra entrar assim mesmo pra conhecer o personagem. Grande cara, viu? Não, ele foi sensacional. O cara é, como se diz, fora da curva, né? Ele era. Importantíssimo pra cultura aqui em Poços de Caldas. Muito, né? muito. É uma figura pós-caldense digna. O que tinha de cultura, você podia saber que ele estava no meio. Que ele tava no meio. Exatamente. Né? E aí eu tive a honra de interpretar ele um pouco. Não foi sensacional como ele, mas foi. Foi, né? Foi na luta, o pessoal gostou, foi o Fantasma da Urca. Tá. E aí me fez o convite em 2020, para dar aula de teatro. E eu sempre queria. Eu acredito muito que quando a gente fala, acontece. Quando você pensa positivo, vem coisas boas. E eu sempre falava, olha, eu quero dar aula um dia na UCD de teatro. Eu quero ser professor um dia. E aí me veio o convite. Mas quando me chamaram, Manteiga, batata, pandemia. Me veio a pandemia. Aí eu falei, cara, como é que eu vou dar aula online? E não adiantava pesquisar na internet não, porque não tinha. Ainda não tinha como dar aula de teatro online. Mas foi uma luta que eu e meus alunos vencemos. Mas aí como é que você aprendeu teatro a ponto de dar aula? Não sei se é um dom, se já era pra ser, eu não sei. Só sei que foi dando certo, sabe? Mas eu era um aluno bem difícil, viu? Chegava atrasado, não decorava o roteiro, mas eu vou te falar. Nunca atravessava, mas nunca passei um BO na Urca, viu? Né? Sempre tirei muito boas risadas. E você chegou a fazer quantas peças? Olha, eu já fiz o Fantasma da Urca, eu fiz a Farsa do Príncipe, eu já fiz umas 4, 5 peças. E assim, você vai gostando, né? Você vai ajudando e eu falo, teatro é improviso. O podcast é improviso. Né? Porque se for uma coisa muito robotizada, acho que não fica legal, é uma conversa. A gente tá conversando de política, já vai pra teatro, vai pro futebol, vai pra minha vida, pra sua. Isso que é o bacana. E por falar em futebol, você falou que é palmeirense. Palmeirense. Você gosta, além de... Você jogou futebol? Joguei futebol. Por muito tempo eu já quis ser goleiro. Você é goleiro? Não, hoje não. Hoje eu tô aposentado. Mas já aposentou com 16 já aposentei. Hoje é só domingo. Às vezes a gente joga um futebol. Eu já vi que você é ruim de bola, hein? Não, capaz. Você é bom de bola? Meia boca. Meia boca? Meia boca, né? Mas dá pra sair. Oi? Então você era goleiro. Era goleiro. Aí, mas na verdade é assim, né? Porque o goleiro ele não dá certo de atacante, não dá certo em nenhuma posição, vai pro gol. Eu fui essa história. Me colocaram de atacante. Não dava. Não dava. Meio de campo também não dava. Zagueiro, as bolas passavam. Vamos pra goleiro, mas deu certo, cara. Primeiro jogo que eu fui de goleiro, até chorei. Ó, pra você ver, criança, né? Fui jogar, rapaz. O outro time, o goleiro era bom, sabe? Aí a bola veio, eu tomei 7 gols no primeiro jogo. Nossa Senhora! Aí você já viu, né? Aí você virou palmeirense por causa disso? Não. Não? Aí você sabe, frangueiro pra lá, pra cá. Eu falei, não, vocês vão ver, vai ficar bom. Aí joguei. Você conhece o Neco? Neco, grande Neco. Banda da Lata. Banda da Lata, joguei muito lá. Banda da Lata, Alcoa, Vulcão. Vulcão, Alcoa. Alcoa, joguei muito lá. Aí, mas não era pra mim, né? O futebol não. Futebol, eu não queria ser jogador. Assim, uma fase assim, mas depois eu falei, eu tenho muita paciência. Eu tô gostava de treinar. Mas viver essa vida, porque é muito difícil também, né? Precisa muito de sorte, né? Mas eu falei, não, vamos mexer com política. Você saía na Banda da Lata também, não? Oi? Você saiu na Banda da Lata? Saí também. Não, depois que eu parei com tudo. Aí só nas peladas, quando tem um futebolzinho na roça, né? E como é que o Palmeiras entrou na tua vida? Ou você pulou pra Família inteira palmeirense. Na verdade, o meu tio é cruzeirense, né? E tem uma fotinha minha que me entrega. Eu pequeno com a camisa do Cruzeiro. Mas não sou. Gosto do Cruzeiro. Prefiro ele do que o Atlético, mas eu sou palmeirense. Lá em casa todo mundo é palmeirense e não se discute. Ou é. E voltando lá na política, como é que você entra na Câmara Municipal, como já te vi por ali, e enfrenta ali uma multidão na tua frente, e de repente algum vereador que é contra aquilo que você pensa. Você chega, expõe num plenário e levanta lá um vereador experimentado e vai para cima. Como é que Marquinhos, você faz isso daí? Não é fácil, né? Não é um mar de rosas. Pra quem quer, igual eu falei, é um mundo muito difícil, é um mundo complicado. É o que a gente falou, acho que o problema da política é a vaidade, né? E muitos têm, infelizmente. Na política em tudo existe. Existe muita coisa. Mas eu sempre
Eu sempre fui uma pessoa, Marquinhos, que eu sempre penso 2 vezes pra falar. 2, 3, 4, 5 vezes. Quando precisar. Se precisar 10, eu vou pensar 10 vezes pra falar alguma coisa. Então, quando eu comecei, eu já sabia do que o negócio ia ser difícil, né? Mas eu acho que se a gente vem pra essa vida só pra ficar mesquinho, não compensa. Tem que fazer alguma coisa diferente. Você tem que se destacar. Eu sempre penso isso comigo. Eu não quero ser o primeiro, segundo, terceiro lugar, mas eu quero fazer o melhor de mim no que eu me proponho a fazer. E a primeira vez que eu fui à Câmara discursar, foi um dia muito difícil porque é diferente. Você está com pessoas que são autoridades. Independente do partido que o sujeito ele é uma autoridade política. E eu tenho muito respeito a isso, viu? Muito Independente respeito. de partido. Independente do partido. Ele é uma autoridade, ele está lá. Como ou não, o que ele fez eu não sei. Mas ele é uma autoridade, ele é o vereador da minha cidade. Ele é um político. Né? Você tem que respeitar. Né? Eu não posso sair xingando qualquer pessoa. Eu tenho que respeitar a pessoa. Concordando ou não. Isso se chama democracia. Sim. E quando eu fui, tava aquela época das escolas voltarem ou não na pandemia. Né? E eu sou do seguinte argumento na época. Eu acho que a questão da vacinação, eu acho que já começou errado. A gente tinha que também priorizar as crianças e os professores. Pra gente voltar à educação. E assim, eu sou da escola, eu sou aluno. Criança pequena, vamos supor que voltou. Vai trocar a máscara com o colega. Se o menino tem a máscara do Batman ou do Homem-Aranha, não, deixa eu ver. Isso iria acontecer. Sim. Então, isso foi um dos meus questionamentos lá. Eu falei, olha, não estamos preparados. Infelizmente, nós não temos total estrutura para a volta. Já não tinha antigamente. Então, assim, não dá. Agora não dá. Isso foi no início da pandemia? Foi no início da pandemia, quando surgiu aquela... Então, você estava com 15 anos, pouquinho. Com 15 anos e pouco. E você subiu e enfrentou a turma lá. Nossa, tremi igual vara verde. Imagina. Tremi igual vara verde. Mas e os vereadores olhando assim, né? Prestando atenção. Porque também assusta, né? Eles ficam, como assim o jovem vai falar? Moleque, quem que é esse moleque? Pensa, mas todo mundo pensa isso, viu? O que esse guri vai falar? O que esse moleque vai falar? Um dia a gente tem que... Assim, crítica vem de tudo quanto é lado. Um dia eu fiz um post, não lembro, mas um rapaz falou assim, para com isso daí, Vinícius, você nem saiu das fraldas ainda. Comentou isso. Era um vereador, não? Não, era um cidadão. Um cidadão. Comentou, aí eu falei, nossa, olha pra você ver, isso vai ter, você tem que se acostumar com isso, né? Jesus agradou todo mundo, quem dirá eu. Mas eu enfrento assim, ô Manteiga, com muita seriedade. Eu converso com uns 15 lá dentro. Todos os vereadores. Você vai no café, eu converso com todo mundo. Porque eu acho que política é isso. É diálogo. Eu acho que assim, a gente tem que pensar para resolver a situação. Se eu sou vereador, o que eu tenho que fazer? É ser a voz da população, é propor uma lei, é fiscalizar o orçamento que o prefeito está gastando. Então assim, vamos sentar e conversar. Deixa a diversidade de lado e vamos sentar e pensar num projeto para a cidade. Porque quem vai ganhar é o povo. É o pós-caldense que levanta cedo, que vai trabalhar, que pega ônibus lotado às 6 horas da tarde. É ele. Então, assim, Mas se eu tenho a primeira vez, como eu disse, fui a primeira vez na Câmara, tremi igual vara verde, né? E eu falo uma coisa, até brinco com o pessoal lá. O menino, quando quer ser jogador de futebol, vai fazer uma peneira no time grande, fica encantado com a estrutura, né? Eu com a Câmara. Acho muito lindo o plenário. Falei, nossa, será que um dia eu posso estar aqui? E tudo mais. E a segunda que eu fui muito preparado. Aí já fui pra arrebentar, né? Não, fui preparado. E arrebentou? Não, eu sou modesto, mas essa foi show. E foi um tema muito bacana. Políticas públicas para a juventude. Lotou de jovens. Nós somos em 8 jovens para falar. Então tinha jovens do Instituto Federal, jovens universitários. E aí, rapaz, eu me preparei, peguei o orçamento da prefeitura e nisso já comecei a estudar, né? Porque se eu quero ser vereador, eu tenho que saber o que eu tô falando. Sim. Se eu quero ser político, eu tenho que saber o meu papel. Porque como é que eu quero representar sem saber o que eu posso fazer? Né? Tem muito vereador, não, porque nós vamos reformar a rua, vamos reformar a escola, eu vou construir isso. Mentira, não vai. Papel do prefeito. O prefeito que faz isso. E aí, Marquinhos, eu peguei o orçamento a lei orçamentária anual, inclusive ano que vem vai ser votado na Câmara, e eu vi o orçamento da educação, 230 milhões. Aí eu falei, então vamos... Para a educação. Para a educação. Ao todo que a prefeitura tem é 1 bilhão esse ano.
2023 é 1.320.000.000 e alguns trocadinhos. Muito dinheiro, né? Que a prefeitura tem para gastar. E quando eu fui, eu peguei esse orçamento, vi o da educação, que é 230 milhões. É o segundo maior, o primeiro é saúde. O que eu fiz? Bom, então, como eu te falei, se eu quero questionar, eu tenho que propor uma solução. E aí eu peguei os números do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e vi que pós é 6,2. Os anos finais e os anos iniciais 5,0. O meu questionamento foi esse, olha, um orçamento tão grande porque é o dinheiro do povo isso daí. Não é igual, se você for numa loja, você vai comprar um produto, você quer um produto bom, você não quer. Você vai comprar um carro, você não vai comprar um carro quebrado, um carro faltando uma roda, uma peça. Você tá pagando? Pô, você quer um negócio bacana. Você tem direito disso. E nós é a mesma coisa, os impostos é para isso. Você paga imposto, você tem que ter uma educação de qualidade pro seu neto, pro seu filho e tudo mais. Okay. E aí eu comparei, no meu discurso eu fiz essa comparação. Olha, um orçamento tão grande como esse, mas como nós temos essa nota? O que está acontecendo? Temos que mudar então o plano pedagógico, tem que mudar a conversa, tem que mudar o rumo desse dinheiro. Para onde que está indo? O que está acontecendo? Eu participei também, na pandemia, um grupo chamado Oportunidades por Direitos Agora. Não me lembro a deputada que foi pioneira que deu esse incentivo, mas esse projeto veio de uma emenda parlamentar. Áurea Carolina. Eu não lembro a parte dela. Deputada Áurea Carolina. Isso teve em 11 cidades. Montes Claros, Passo também teve. E esse grupo foi de incentivo à gestão pública ao jovem. Então trabalhou o orçamento, a função de cada um, a importância dos conselhos municipais. Então assim, eu foquei muito nesse estudo porque eu também gosto muito dessa parte de gestão pública. Tenho vontade de me formar um dia sobre isso, estudar sobre isso, que eu acho que o político ele é bom ter essa formação. E foi nisso que veio esses meus questionamentos. Porque a gente estava pensando aqui o seguinte, quando eu falei política social, eu quis dizer política pública, né? Que é dividida por a partidária e a política pública. Então, eu vejo, conversando com você assim, não sei se eu estou certo, você falou de gestão pública e tal, mas eu vejo que você é mais virado para a política pública, né? Parece que você, pelo que você conta aí, pelo que você fala, parece que você gosta mais da política pública do que a partidária, ou estou enganado? Sim, é o que eu falo. Eu não gosto de... Acho que política não pode ser rótulo, cara. Eu acho que esse é o pior erro nosso, essa polarização. Política não é torcida de futebol. Nunca vai ser. Não vai. Mas o Marquinhos vota no A, eu voto no B. Não, esse cara não presta, esse cara eu não gosto. O que é isso? Estamos virando... Tem gente que, grupo da família, não conversa por causa de política. Que loucura que é essa? Então, eu acho que política pública é o que o político deve pensar em fazer. Né? Eu vejo muita gente falando, político debatendo coisas que não precisa. Mas tem gente que é declarado político partidário. Não, né? Demais. Veste a camisa. Não, porque isso, aquilo. Né? E não é assim. Porque é o que eu sempre falo. Eu acho que assim, a Dona Maria do São José não está preocupada se você é do partido A ou do partido B. Ela quer que o neto dela tenha uma boa escola. Ela quer que o bairro dela seja bem. Quer que o neto vá para a faculdade. Ela quer isso. Com a aposentadoria dela, está preocupada com isso. Agora, se você torce para lá, torce para cá, não está preocupada com isso. Você é do partido do Avante ou do PL. Não está preocupada com isso, entendeu? Ela está preocupada em resolver, em solucionar. E eu acho que o debate tem que ser esse. Chega. E isso, a política partidária é a velha política, viu? Isso eu tenho bandeira. Sim. Isso eu tenho bandeira contra a velha política. Eu quero representar a nova, a renovação. É por isso que eu estou aqui. É igual você falar, você tem um peso, eu tenho um peso sim nas costas, mas é batalhar para a gente renovar a política. E não é só renovar a Câmara, não, mas é renovar os bairros, lideranças comunitárias é um político, um presidente do Grêmio é político, um podcast ele é político, porque ele ouve, ele ensina, ele passa informação. O jornalista é político, né? Então eu defendo isso. A gente tem que pensar assim em política pública e defender ela. Pois é, mas você sabe, você tem ciência que nesse caminho que você está indo, Vinícius, você hoje com 16 anos, não é que você não seja eleito com 16, mas que você seja eleito com 18, que já pode. Sim. Com 20, um vereador, dali a pouco você está vereador e no meio do caminho pinta uma eleição para deputado, você deixa de ser vereador, de fazer o trabalho ao qual você foi eleito para tal e vai sair candidato. Como é que você vê isso? Marquinhos, eu acho que... E isso acontece... Para mim, devia ser proibido.
O sujeito não foi eleito, se o sujeito é vereador, não foi eleito para ser deputado. Espere a próxima eleição e se candidate. Eu não tenho vontade, talvez eu possa estar mordendo a minha língua, mas eu não tenho vontade nenhuma de ser deputado. O que você tem vontade de ser, então? Vereador. Só? Vereador e prefeito. Eu quero trabalhar para posse. Não tenho vontade de ter... Não tenho. Eu gosto de posse. Você já parou para pensar quanto ganha um vereador, quanto ganha um prefeito, quanto ganha um deputado? Estou te perguntando isso porque muitas vezes as pessoas... Eu já ouvi gente falar, vou sair vereador, pô. O cara ganha não sei quanto. Mas você tá entendendo? olha para você ver. Você sabe quantos candidatos nós teve em 2020? 200 e pouco. É bastante, né? Para vereador. Aí você pergunta, mas todo mundo sabe a função? Nem todos. Tem gente que tá lá... lá pra preencher. Pra preencher. Pra puxar voto. Ou pra, ganhar um dinheirinho bom. Porque a gente vê que tem... A gente vê, tem aí, tá cheio aí. O cara não tem a menor condição de ser eleito. Ele sabe perfeitamente. Mas só que é o seguinte, ele faz parte do partido, né? Ele se filiou ao partido, ele sai vereador, trabalha pelo prefeito, trabalha por não sei o quê, e depois ele tem um cargozinho. Esperando um cargo, né? Vai ter um cargo para você aí. Sim. Aí... o salário do vereador de Poços de Caldas é 11 mil. Bota lá um mil... incompetente no departamento. É verdade. Você tem razão. Eu tô vendo aí, pô. Eu concordo com você. Eu tô vendo aí, todo mundo tá vendo. Olha pra você ver. O salário do vereador é R$11.312. Dinheiro, né? É muita grana. Baseado no salário mínimo de R$1.200. R$212. Né? E assim, a carga horária é muito pouca. Tem que ir terça e quinta. Terça para a sessão e quinta para as comissões. Tem muito vereador que eu vejo que tá fazendo um trabalho sério. Com seriedade. Tem muitos, viu? A gente não pode... Eu não gosto de generalizar. Eu acho que não é porque uma laranja podre tá no saco que o saco inteiro é ruim. Mas toda gestão tem bons... Mas em todo lugar. Na escola, numa empresa, no seu trabalho, em todo lugar vai ter um camarada. Dois, sempre tem. Né? E tem muito vereador que eu vejo que tá fazendo um trabalho sério. Mas tem muitos que vereador não, deputado, isso é o Brasil inteiro, político. Não vamos generalizar. Mas tem muito político que não sabe o que está fazendo e eu acho que ganha muito para fazer pouco. Sabe? Olha pra você ver, você ganha R$11 mil por mês pra você ir só 2 dias numa semana. Pô, vou pensar assim, vamos todo mundo se candidatar. Eu, você e o Lucas, vamos virar vereador também, não é? Então, assim, falta muita informação. Não é que falta informação, mas é que não buscam informação, não buscam se preparar para o cargo. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei com exatidão em que década foi e até que ano foi que o vereador não era remunerado. Não era? Eu não sabia disso. Não era remunerado. E tinha muita gente que saía, que era vereador, né? Eu conheci um vereador aqui que era da família Bastos, Reinaldo Bastos. Ele foi, que eu me lembre, estou me lembrando dele aqui agora, ele foi um dos vereadores, foi vereador por muito tempo, que não era remunerado. Bacana. Mas assim, bacana. Eu acredito que deve ter uma remuneração, porque é uma forma de trabalho. Eu acho assim, existe aí sim. É uma forma de trabalho. É uma forma, eu acho que tem que ser remunerado. Porque assim, para visitar um bairro é gasolina do seu bolso, entendeu? Exatamente. É um trabalho. Acho que o vereador devia ter algumas vantagens. Sim, né? Sim. Mas assim, remuneração em dinheiro, né, em espécie, não existia. Né? E naquela época, eu não sei até que ano veio isso. Entendi. Né? Eu fiquei sabendo de um certo, depois você procura saber. Tá. Mas existiu isso daí. Então eu acho que o cara precisa ser remunerado, sim, né? Porque ele presta o serviço e ele deve ser cobrado por esse serviço que ele ninguém trabalha de graça, se propôs a prestar. Porque, sim, afinal de contas, eu vi há muito tempo, eu fiz várias campanhas, né? Trabalhei com vários candidatos a prefeito e a gente via um candidato, às vezes até a reeleição, né, principalmente de cargo maior, o prefeito, etc. e tal, o cara chegava no bairro aí e era endeusado pelas pessoas mais simples, né, que o cara chegava, parecia um Deus, né? E não Deus. É isso. E não é isso, o cara se sentia ali... Manteiga, eu vejo muita gente chamando político de senhor.
Que senhor? Não, mas sabe? É assim, eu digo assim, não, você pode chamar de senhor, não tem problema. Mas isso, o senhor não quer dizer respeito, na verdade, né? E senhor é formalidade, na minha opinião. O respeito ele é decorrente de atitude, na verdade. Mas o fato de ser chamado de senhor não é nada. Eu vejo endeusar mesmo o cara achar que ele é um vereador, ele é um prefeito, ele é um deputado, ele é um... Nossa, esse Tem cara... muito político que não acha que é Deus, sem certeza, né? Nossa, vê acontecendo isso por aí, isso né? a gente vê acontecendo. E como é que você está vendo a política nossa hoje? Essa política que nós estamos vivendo hoje, a nacional. Com tudo que está acontecendo no Brasil hoje. Como é que você vê isso na tua idade, 16 anos? Eu acho que a gente precisa bater nessa tecla da juventude, da renovação. Eu, como jovem, então eu apoio, sim, candidatos jovens e a juventude. Eu espero muito que... eu fiquei muito feliz, independente de partido, mas de eleições de pessoas novas, né? Um exemplo, Tabata Amaral, não sei se você conhece, deputada federal, jovem, né? Estudou ciência política em Harvard. E esse menino de Belo Horizonte, como é que ele chama? O Nicolas, é uma sensação, né? Eu tenho as minhas críticas a ele, que eu acho que ele não é político, ele é influencer. Mas não deixa de ser uma figura jovem que foi eleita com 1 milhão de votos, né? Se você for ver, um menino de 20, 24, 23 anos, tem 1 milhão de votos, não é brincadeira. Né? Alguma coisa ele tá fazendo. Ele tá agradando o público dele. E eu acredito que assim, nós temos que fortalecer essas candidaturas. E eu acho que nós estamos conseguindo fazer isso. Aos poucos. Nós estamos acreditando que a gente pode ter um futuro melhor com os jovens. Sobre a política nacional, eu acho que o nosso Brasil ainda está muito no velho. Sabe, eu não me sinto feliz com a situação do nosso país, porque eu acho que nós mantivemos a velha política. Acho que em todos os sentidos, na minha visão. A gente tem que pensar no novo, numa renovação. Eu acho que, é igual eu te falei, não é o político que me agrada. Eu quero ser esse político que quer agradar e fazer o que me foi colocado. Mas eu acho que nós estamos errando muito, sabe, ô Manteiga? Quando você fala nós, os políticos ou o povo? O povo, jovem, cidadão. O povo. E você acha que esse erro é parte de onde? Que erro é esse da população, da nação, vamos dizer assim, do eleitor? Obrigado. Manteiga, como que eu quero que o menino... Olha, a minha escola, o nível dela financeiro é médio e baixo, tá? Financeiro, é médio e baixo. É uma escola do Estado. Uma escola do Estado, uma escola pública que atende uma comunidade. Toma o teu cafezinho aí. Enquanto você toma, eu quero falar aqui, ó, você está tomando um café caldense, viu? Da melhor, hein? Você vai gostar. Tem aqui um pãozinho de queijo xodó de Minas também. Né? O pão da nossa comunidade, da nossa Minas Gerais. Minas Gerais. Mas que eu estava te falando. Então, assim, você me perguntou a questão, onde está o erro aí, né? Uhum. Como que eu vou cobrar de um menino da minha escola que ele entenda de política, que ele saiba o que ele vai fazer, que ele seja um exemplo para a sociedade, se ele toma banho frio todo dia em casa? Ele não sabe o que é um chuveiro quente. Ah. Como é que eu vou cobrar dele isso? A gente volta na política pública que quer garantir. Eu acho que falta muita informação para a população, coisa que não é incentivada. Muita gente não sabe que pode ir na Câmara dos Vereadores. Que pode ir na Câmara dos Vereadores. Eu muita gente fala assim, Vinícius, mas eu posso ir lá? Eu falei, claro. É a casa do povo, deve acompanhar as sessões. Então eu acho que é uma pergunta de $1 milhão, né? Se eu tivesse a receita mágica para incentivar, para falar, não, constrói assim, assim, assado. Seria no Brasil, num mundo muito melhor. Mas eu acho que deve ter sim um incentivo. Eu acho que talvez a geração sua, do seu filho, não dá para salvar mais no aspecto de, não, nós vamos politizar. Mas pensar nos que estão vindo agora. Porque se eu não politizar os que estão vindo agora, nós vamos passar mais uma geração sem saber a importância do voto, sem saber o que o vereador faz, o que o deputado faz, e a gente mantém o retrocesso. Aí pode vir governo A, governo B, governo C, que não muda nada. Mas a situação política do nosso país hoje, eu acho que nós estamos debatendo muita coisa errada. Debatendo o que não deve. Nós estamos agradando o público. E político não é isso. Acabou o debate técnico. O debate assim de gestão, o debate de solução. Nós vamos propor isso porque a gente acredita que o orçamento dá certo, blá, 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 blá. Não tem. Hoje eu te ataco porque você é isso, você me ataca porque eu fiz isso há 10 anos atrás. E fica nisso. Fica em ataque. Fica briga de bar. Entendeu? Então, eu analiso hoje muito a política nacional, estadual, dessa forma. A política em geral tá isso. Tá tá sem lei.
tá sem regra. Fala o que quer. Então, assim, tá bem triste. Tá, eu acho que isso, na verdade, toda a vida aconteceu de uma forma mais, vamos dizer, mais acanhada, né? Pelo fato mas de 2018 para cá piorou muito. Pois é, mas eu vejo que o que abriu muito isso daí foi a internet, né? Eu acho que assim... Porque aí todo mundo tem acesso, né? Eu acho que a gente tinha um debate mais democrático. Eu acredito. Eu acho que a pauta da democracia ela era eficaz e eficiente. Ela falava... Veja bem, eu não estou aqui falando mal, né, da abertura que a internet deu. Eu estou falando que ela escancarou mais porque antigamente você brigava e ninguém sabia. Hoje você vai para a internet, briga e todo mundo vê em menos de 30 segundos. Sim, né? Pode ser que sim. Talvez esse debate mais caloroso foi por conta disso, né? As pessoas ocupando mais lugares de internet. Mas eu acredito que a gente tinha um debate mais democrático antes, nas eleições, sabe? O candidato A e o candidato B se respeitavam. 2018 para cá eu senti que isso acabou. Eu senti que... E mais, um candidato falar, tudo bem. Mas o importante... O complicado é o povo mantendo isso, sabe? O povo não respeitando as instituições, o que acontece, não respeitando a Constituição Federal. Então, acho que isso é muito sério. Porque a lei deve ser cumprida. Mesmo tempo que você tem que colocar um cinto na hora que você vai dirigir o carro, você tem que respeitar uma urna, uma eleição, um resultado. Então, eu acho que de 2018 para cá, esse debate ficou muito caloroso. A gente perdeu, acho que o senso democrático, acho que é muito importante para quem quer ser político. É o que eu acredito. O povo hoje na rua, da forma que está, como é que você vê isso daí? Triste. Na minha visão, é muito triste isso. E eu acho que o povo pode se manifestar sobre uma eleição. Deve. É democrático. Mas eu acho que se eu ocupo uma coisa ou eu fecho algo, eu acho que esse não é o caminho. Se um lado reclama que pessoas ocupam zonas rurais... Não, pode achar ruim do povo ocupar. Achar ruim que estão fechando a estrada. Entendeu? Então, só do meu... Se eu ganhei a eleição, tá tudo certo. Se você ganha, eu vou te questionar e questionar a urna. Tá errado. Né? E é o que eu falo, torcer pra dar certo. Se o Marquinhos virar presidente da República amanhã, eu tenho que torcer pra dar certo. Nós estamos no mesmo barco. E torcer pro candidato até no dia da eleição, Manteiga. Torcer pro Marquinhos, pro Lucas, até no dia 30. Depois ele virou servidor meu. Exatamente. É isso. Eu acho que e alguns políticos, na verdade, esquecem disso, né? Esquece que ele é empregado do povo, né? Que o povo é o grande patrão, né? O cara esquece isso daí. Não, esquece disso. Mas é o que eu falo, né? Os políticos, eles têm uma grande boa oratória que convence e às vezes entra na cabeça da pessoa. Né? A pessoa fica fanática, não, porque é isso mesmo, eu acredito nisso. E eu acho que a gente sempre tem que questionar. Mas tudo na vida, eu acredito que a vida é cheia de porquês. Né? Então eu prezo muito isso. Por que disso? Por que estamos fazendo? Por que eu quero estar na política? Por que eu tô aqui falando com você agora? Tem uma coisa por trás. Tem uma consciência, um sentimento. E eu acho que a ideia é essa, sabe? E esse teu trabalho, esse teu esforço e de outras pessoas que estão ligadas junto com você aí, né? No sentido de ter esse político jovem, esse vereador, esse político com 16 anos. Né? Bom, antes disso eu quero saber o seguinte, já que você está falando de 16 anos, antes que eu me esqueça, se você pode ser um político, você pode ser um vereador com 16 anos, o que você me diz da redução da maioridade penal para os 16 anos? Eu acho um tema muito bacana, eu acho interessante. Olha, eu acho que um problema que eu acho que é grande nesse país se chama população carcerária. Manteiga, nós temos hoje no Brasil, você sabe quantos presos nós temos hoje no Brasil? Não sei, com exatidão. 800 mil presos. Você pegar todas as cadeias brasileiras, suportam 400 mil. Nós temos o dobro. Nós temos o dobro depois da população carcerária. 70% dessa turma é pardo preto, que está presa. 300, 400 mil, metade também, não tem fundamental completo, médio completo, ou não são alfabetizados. Aí nós vamos voltar lá atrás, na educação. Voltamos lá atrás, na educação. Está presente em tudo. 300 mil e 800 são presos provisórios. O que quer dizer isso? A sentença está correndo.
Então você tem muito bandido, né? Que pagou, né? Que roubou, que cometeu um crime, que deve ser julgado e cumprir a sua pena. Mas você tem muitas pessoas lá que são inocentes, que estão lá. Existe gente inocente. Tem lá. Existem. Nós temos 300 mil presos provisórios que estão pagando essa pena, que muitos que não deveriam estar estão lá. Então, eu penso assim, já existe uma pena para esses menores infratores. Como a antiga FEBEM, que hoje é a Casa de Acolhimento, eu esqueci. Um negócio assim. Um negócio assim. Já tem uma pena para eles. Mas eu digo assim, eu acho que o Brasil, eu acho que nós temos essa consciência, não sei se veio de 64 isso, essa questão de nós temos que prender, sabe? Temos que enjaular, não sei de onde vem essa consciência, mas o Brasil prende muito e prende mal. Nós prendemos muito e prende mal. Olha para você ver. Um menino de 19 anos. O cara não terminou o ensino médio. O cara, felizmente, foi pro crime. Ele entra numa cela. Ele vai entrar e vai sair. Vai continuar sem nenhum estudo, concorda comigo? Mas vai sair doutorado em homicídio. Doutorado em assalto a banco. Mestrado em dar golpe por telefone. Ele vai sair expert. Mestre em roubo. Em cometer infrações. Então eu penso assim, se um dia, se fosse um presidente do Brasil, ministro da Educação, não sei, eu acho que você tem que começar igual. Hoje a criança ela deve estar na escola, certo? O Conselho Tutelar obriga isso. Eu acho que todo preso, para mim, tinha que ter escola dentro da cadeia. Tinha que ter um curso técnico, colocar ele para pintar alguma coisa. PPP, parceria pública-privada. Muitas... Parceria com a prefeitura, alguma empresa. Existe. Em alguns estados existe. Tem meios políticos, junto com a parceria privada, que faz isso em política pública. Então eu acho que uma das soluções para a gente diminuir essa população carcerária é porque, assim, se o rapaz for preso, sair sem nenhum estudo, sem nada, numa profissão, ele vai voltar para a cena do crime. Isso é fato. Isso você sabe que existe esse esquema, esse tipo de trabalho, mas bem acanhado, mas existe alguns estados, algumas penitenciárias. Eu acho que você está acreditando que tem que ser geral, né? Geral. Não pode ser só em Minas ou em São Paulo. É o Brasil inteiro. Nós temos preso e o Brasil tem cadeia no Brasil inteiro. Aí você pensa, vamos supor que eu reduza a maioridade penal. O menino vai preso com 16 anos. E o futuro desse jovem? Eu já queimei ele com 16 anos. Também. Porque você está numa empresa, o seu podcast é sério, tem seriedade. Infelizmente, a gente vai ter esse julgamento de falar, mas eu vou colocar um infrator aqui e tudo mais. Infelizmente, nós temos isso, as empresas têm isso. Por isso que acabam voltando para essa situação. Eu sou contra a redução. A gente não temos que manter o jovem na escola. Tem muito menino que vai para a escola não para estudar, para merenda escolar. Como é que eu quero, Marquinhos, que ele vá pro Enem, que ele faça o Enem, que não tá tendo comida em casa? Então, assim, e também ter uma questão técnica psicológica, isso psicólogos falam, se a gente reduz a maioridade e coloca um menino de 16 anos com um cara de 30, 40 anos, o mental vai ser muito afetado, tem muita diferença. Então, assim, eu acho que pra gente parar com isso, você tem meninos que estão na comunidade de jovens, que estão sendo aviãozinho, que estão, né, participando disso, é um problema sério, mas eu tenho que manter esse cara na escola, dar um curso técnico para ele, dar uma outra vida, porque a situação tá difícil em casa. Às vezes o pai já tem esse currículo. O que vai ser desse menino? Aí ele vai pedir emprego, as portas se fecham. No crime, não. No crime, qualquer hora a porta se abre. Então, eu acho que enquanto Estado, tem que pensar assim, em valorizar esses empregos jovens. Quantos amigos que falam assim, Vinícius, fui pedir emprego, mas o cara me pediu experiência. Mas o primeiro emprego, como é que eu vou ter experiência com isso? Entendeu? Então eu sou contra a redução, acho que não é o caminho. O Brasil prende muito, prende mal. Acho que só com a educação que nós vamos conseguir resolver esse grande problema desse país. Tá, e esse garoto, além de estudar, o que você acha do trabalho? Do trabalho? Porque hoje em dia você não pode colocar Antigamente você passei por isso, você trabalhava às vezes até de graça, que teu pai mandava, falou, arruma pro meu filho para ele aprender. Meu filho não pode ficar na rua. Hoje em dia você não pode colocar um menor para trabalhar. Como é que você vê isso? Eu acho que essa questão, eu vejo como assim,
Acho que trabalhar, eu não sou a favor de criança trabalhando. No menino de 10, Você 13, tem 14, 16 anos, você faz o quê? anos. Além de hoje. Eu já trabalhei com um grande amigo seu, Silvio José Ferreira. No escritório de contabilidade dele. Você trabalhou com ele. Eu cuidei da comunicação dele no Instagram e trabalhei no departamento pessoal, com 16 anos. Eu acho que um trabalho para um menino que é 16 anos deve ser incentivado. Mas eu acho que o lugar do menino é na escola, na minha visão. Para mim, eu tenho que incentivar o curso técnico. Igual, por exemplo, o Senai. Se você passar numa colocação, você vai ganhar para estudar. Foi discutida a proposta da Tebet em dar R$5.000 para quem termina a escola. Eu já faria o contrário. Eu tornaria o ensino integral. E por que não dar um auxílio para esse menino de R$200? Talvez ele ajude em casa. Sim. Compre um tênis bom para colocar no pé, que ele tem vontade. Compre um celular. Entendeu? Então, eu acho que assim, ajudar ele para a escola, não é pagar ele para ir para a escola, isso, né? Ajudar ele para a escola. Eu acho que o emprego é bom, sim, você vai ter uma experiência, mas acredito que tem muitas questões. Estudar e trabalhar, eu vi isso. Não é fácil não, viu? Estudar e trabalhar é muito complicado. Eu fiz isso. É muito complicado. Então, eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho é manter a criança na escola, o adolescente na escola, dar um curso técnico. Por que só o IF? Né? Que eu coloque isso no Estado, na rede pública. Entendeu? Nós temos dinheiro para isso. 230 milhões, acho que dá para fazer? Dá para fazer. Principalmente se souber trabalhar. Se souber trabalhar, faz muito bem feito. E posso vir a referência em educação. Como se pegar esse exemplo, dá para fazer direito, tem verba para isso. O Estado ele é rico, né? O que acontece é muita sujeira. Mas se você esquematizar um projeto certinho, você mantém a criança na escola, o menino pode ganhar, pode ter uma oportunidade de fazer um estágio numa universidade, um estágio numa empresa, já tem esse acesso, então eu acho que o caminho é esse. Esse esforço que vocês fazem, você trabalha por ele para eleger um garoto de 16 anos, né? Vereador, botar ele na política, vamos dizer, pronto para a política, ser mesmo um vereador e ser cobrado, né? Você acha que isso pode acontecer e em quanto tempo isso pode acontecer? Então, eu espero que o mais rápido possível. Eu seria candidato a vereador. O que o pessoal lá em cima, aquele político lá de cima fala disso? Quem que Um deputado, um senador, um presidente, o que eles... Então, muito político incentiva, né? Eu tenho grandes amigos que são vereadores que incentivam, que acham muito bacana. Mas eu um dia ouvi que falou assim, para de dar bola para essa turma, porque eles vão querer pegar o lugar de você aqui. Isso daqui, Você entendeu? Já aconteceu isso. Fiquei chateado porque acho que a política não pode ser empreguismo. Eu sou contra aquele tipo de pessoa. O cara ser político profissional. Pro resto da vida. O que ele fez? Só foi político. Você não sabe se ele tá é cheio aí, né? E vai de família para família. Vai de família para... Vai passando, né? Vai passando. Isso é um retrocesso vitalício, danado. Né? É um retrocesso danado. Porque não troca. E o poder não pode ser centralizado. Você tem que trocar. E aí vem todo mundo com a mesma ideia. E aí fica aquilo, entendeu? Só troca o nome, né? Só troca o endereço. Se você fosse hoje, com 16 anos ou com 18, o que você faria em proposta? O que você acha, qual a deficiência hoje em posse que você faria? Isso, se eu fosse o vereador, eu trabalharia por isso. O que é? A minha pauta, se for eleito, primeiro é cumprir a minha função, que eu acho que muitos não cumprem. Eu acho que é o primeiro ponto. E o vereador não deve fazer promessa. Nós vamos reformar isso. Não vai. O vereador não reforma, né? O vereador não reforma. Então, assim, acho que o primeiro que o vereador tem que ter em mente é cumprir a função, sabe? É cobrar. Bom, nós queremos melhoria na escola. Então, nós vamos cobrar da Secretaria de Obras. Olha, chegou essa indicação, vamos fazer isso. A minha pauta mesmo, Manteiga, que eu bato, gosto muito, quero ser professor, é educação. Eu acho que a gente só vai mudar o mundo. Trabalhar para isso. Nós não é obrigado a ter grande gente na escola. Se vereador, vamos começar a passar a ter. Olha para você ver. O SEDET, nós temos meninos que lá da Zona Sul pega o ônibus e vai a pé lá pro SEDET, hoje fica lá perto do Bar do Dé, Rua Canadá, onde era a antiga Secretaria de Promoção Social. Tá. Aquele rodalão é perigoso, passa carro e tudo mais. Porque o SEDET é da prefeitura. A gente tinha uma van antes, uma Kombi, hoje não tem mais. Já mandou ofício e ninguém resolve nada.
Então, o problema que o vereador pode fazer é fazendo uma indicação, um requerimento. Que é o papel dele. É o papel dele. Então, eu acho que a educação seria uma das pautas minhas, não só da geração de emprego. Incentivar as empresas estarem aqui em Poços de Caldas, que eu acho que é importante. Lutar também e cobrar, que tenha concursos públicos, né? Muitos jovens se formam e querem entrar na prefeitura como professor, fazer um bom trabalho, e você tem pessoas que estão aí há 30, 40 anos, às vezes nem estão trabalhando mais, mas estão recebendo, né, um dinheiro absurdo que isso acontece. Então, acho que a minha pauta também seria a questão da educação aqui em Poços de Caldas. Muito que bem. Eu acho que é a maior deficiência. Por isso que eu acho que, de repente, com algumas exceções, porque tudo tem exceção, eu acho que a redução, não estou falando de redução de pena, né? De redução de maioridade. Estou falando de redução de maioridade, mas não penal, ou só penal. Mas eu acho que de uma forma geral, para que essas pessoas, para que esse menino de 16, 17 anos pudesse prestar um concurso público, para que ele pudesse, já que ele tem um juízo, já que ele vem lá de trás trabalhando por isso, ele possa ter uma carteira na mão para ele poder trabalhar, dirigir e correr atrás da vida dele. Eu acho que com 18 anos hoje, do jeito que o mundo está, eu acho que o jovem hoje está começando a trabalhar muito tarde. Você acha que você acredita nisso? Hein? Você acredita nisso? Acha que seria essa solução? Eu acredito. Não sei se seria a solução, mas eu acho que seria um bom caminho esse jovem começar a lutar mais cedo pela vida dele. Porque você vê aí o sujeito com 17, 18, 19, 20 anos. Eu também concordo que tem que começar a lutar, mas eu acho que só tem que dar acesso primeiro. Sim, acho que se não der acesso... É por isso que eu estou falando, vem lá de trás. Tem que ser de trás. Se eu der acesso, eu acho que a gente constrói... Muito bem. Gostaria de acrescentar alguma coisa aí que nós não perguntamos, que você gostaria de falar? Mas agradecer você mesmo, viu, pela oportunidade de estar aqui. Foi muito bacana o papo. Eu tive a vontade de trazer aqui justamente para saber, né, você com 16 anos, com essa cabeça de ter uma melhoria para nosso município, né? Para nossa população e, consequentemente, para a tua família, até mesmo para você. Né? Com certeza. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Eu espero poder um dia bater um papo com você como um vereador. Opa! Um prefeito, por que não vai acontecer? Sim, e Poços nunca teve vereador jovem, né? Então a gente espera muito em 2024 ter um vereador 2024 jovem. Tá chegando, aliás. Tá chegando. 2024, se a gente for pensar, já tá aí, né? É o ano que vem. É o ano que vem. Porque nós temos aí mais o que para terminar 2022. Quando chegar 2023, nós começamos a falar ano que vem é 2024. Então você corre aí e trabalha. Tem muito trabalho para fazer. Trabalha e nós aí vamos porque para ter um esquema lutar muito. Der certinho, tá bom, Vinícius? Combinado, viu, mano? Tamo junto. Obrigado. Gostou do cafezinho aí? Maravilha, o café caldense é sensacional. Legal. Quero agradecer aqui a tua companhia. Nós vamos comer um pãozinho de queijo xodó de milho. Se você quiser comer, fica à vontade, né? E na próxima quinta-feira nós vamos estar de volta aqui com mais um podcast, mais um trabalho novo, uma conversa nova, um episódio novo para você, tá? Teve com a gente aqui o nosso pãozinho de queijo, xodó de Minas, o pão de queijo de verdade que tem cheiro e gosto de pão de queijo, porque é queijo, né, no duro, não é essência. Nós tivemos também com o café caldense, puro e verdadeiro das nossas montanhas, Evolve Kombucha, o chá fermentado que blinda o nosso intestino e nos dá momento de bem-estar toda hora, o dia todo. E a Marezine Financeira, o financiamento de veículo, o refinanciamento do veículo, crédito pessoal, enfim, o socorro financeiro na hora que todos nós precisamos. São 2 endereços, Minas Gerais 664, bem em frente à Prefeitura, Avenida Champagnat 1413, e você tem também, para conhecer melhor, www.marezinefinanceira.com.br. No mais, eu quero agradecer você por ficar com a gente por aqui, espero que você tenha gostado do nosso podcast e a gente volta a falar na próxima quinta-feira, tá bom? Um forte abraço, fica em paz, vai na fé e até a próxima quinta. Até lá!